Olá pessoal, tudo bem? Sou Anselmo, né? Vamos para mais uma videoaula, né? Continuando, na verdade, né? A parte de quadriláteros notáveis, tá certo? É a nossa sexta aula, tá? Do curso de Geometria Plana. E a gente vai só mencionar algumas propriedades de alguns quadriláteros notáveis, tá certo? Então, a gente vai definir, né? Mostrar o que são... a gente vai dar a definição, na verdade, desses quadriláteros e apresentar algumas propriedades, tá? Demonstrar algumas coisinhas também, algumas dessas propriedades e deixar algumas também como exercício para que vocês possam se preparar para os exames que vem pela frente, tá? Bom, então vamos lá, né? A gente viu, né, na videoaula anterior, né, o que era um paralelogramo, tá? A gente viu que um paralelogramo é aquele quadrilátero, né, que tem dois lados opostos paralelos, né? Os dois lados opostos são sempre paralelos, tá? É, lados opostos paralelos, no caso. E a gente viu também, né, que no paralelogramo o que é que acontece? Esses lados eles são congruentes, né? A gente viu que as diagonais se cortam ao meio, né? Vimos algumas propriedades lá dos paralelogramas, né? Todas as propriedades valem para esses quadriláteros que a gente vai ver, que são casos particulares, tá? De paralelogramas, tá? O primeiro deles é o retângulo, tá? O que é um retângulo? O retângulo é um paralelogramo, tá? Que, que tem um ângulo reto. Alguém pode falar assim, Anselmo, um ângulo reto? É, um ângulo reto, mas com essa definindo dessa forma, né, consequentemente a gente vai ter todos os outros ângulos retos, tá? Então tá aqui, ó, se eu sei que um ângulo é reto, eu sei que esse ângulo é reto, tá ok? Como é um paralelogramo, o que é que a gente sabe sobre paralelogramas, né? A gente sabe que ângulos opostos são congruentes, então aqui também vai ter que ser reto. E a gente sabe que ângulos adjacentes são suplementares, não é isso? Então, esse ângulo D ele tem que ter a mesma medida que A que C, tá? Porque, na verdade, a mesma medida por quê, né? Porque A e C são ângulos retos, tá? Então, o suplemento de 90 também é 90, então aqui também vai ser reto, ok? E B é oposto a D, então é congruente, ou então é suplementar a A e a C, então o que falta para 180 também dá 90 graus. Então, bastando dizer que um retângulo é um paralelogramo que possui um ângulo reto, tá? Consequentemente, né, a gente vai ter o quê? Que todos os outros ângulos vão ser retos, justamente pelo fato do retângulo ser um paralelogramo, tá ok? O que a gente tem também aqui sobre retângulo, né? O que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que as diagonais de um retângulo, elas são congruentes, tá? Por que elas são congruentes? Bom, um retângulo é um paralelogramo, ok? Então a gente sabe que lados opostos são congruentes, né? Então, ó, AB tem a mesma medida que CD. Eu sei também que AB, né? Desculpa, é a mesma medida que CD. E AD tem a mesma medida que BC. Se isso é um paralelogramo, né? Lados opostos são congruentes, tá ok? Eu sei que aqui eu tenho um ângulo reto, tá? Sei que aqui eu tenho um ângulo reto. Então, vamos observar o triângulo ABC, ok? E o triângulo ADC. Esses dois triângulos, tá? Eles são congruentes pelo caso L a L, ó, lado de um tracinho, ângulo de 90, lado de dois tracinhos. Lado de um tracinho, ângulo de 90, lado de dois tracinhos. L a L, então esses triângulos são congruentes. Como os triângulos são congruentes, ó, são dois triângulos retângulos congruentes. As suas hipotenusas vão ser congruentes. Logo, a diagonal AC, tá, tem a mesma medida que a diagonal BD, ok? Então essa é a justificativa, né? Assim que a gente prova esse teorema, tá bom? Definição aqui para um outro paralelogramo particular, tá? Que é o losango, tá? O que é um losango? É um paralelogramo que possui dois lados consecutivos congruentes, ou seja, sempre que eu pegar dois lados consecutivos, eles têm que ter a mesma medida. Consequentemente, né, os quatro lados também serão congruentes, tá certo? Então, ó, eu tenho aqui, ó, dois lados consecutivos congruentes. Esse lado tem a mesma medida que esse. Como é um paralelogramo, lados opostos são congruentes. Então aqui também vai ter a mesma medida e aqui também vai ter a mesma medida. Tá? Então os quatro lados de um losango são congruentes. Tá? Mas para definir, né, basta você dizer que é o paralelogramo que tem dois lados consecutivos congruentes. Isso já vai me garantir, tá, a congruência dos outros dois lados também. Ok?
Então, eu vou ter os 4 lados congruentes, né? É muito comum, né, a gente definir para os nossos alunos, né, lá no ensino fundamental e ensino médio, a gente dizer, o losango é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes. Ok, a gente pode definir dessa forma também, tá? Porque se ele vai ter os 4 lados congruentes, o que é que vai acontecer, né? Lados opostos serão congruentes, consequentemente eles serão um paralelogramo, né? Mas aí não é bem a definição rigorosa. A definição rigorosa é justamente essa daqui, tá? É o paralelogramo que tem 2 lados consecutivos congruentes, ok? Bom, um teoremazinho, né? Provar 2 coisinhas aqui a respeito dos losangos. Que as diagonais são perpendiculares, tá certo? E as diagonais são bissetrizes de ângulos opostos, ok? Bom, primeiramente eu tenho o quê? Que os 4 lados são congruentes. Isso aí a gente acabou de verificar, né? Se ele é um losango, eu tenho aqui, ó, 4 lados congruentes, ok? A gente viu também que... deixa eu colocar 3 tracinhos aqui, tá? Vou demarcar os lados do losango aqui com 3 tracinhos. Como o losango é um paralelogramo, as diagonais se cortam ao meio, né? Então, ó, esse segmento AM é congruente ao segmento MC, ok? Certo? E esse segmento BM é congruente ao segmento MD, beleza? Bom, o que acontece? O que vai acontecer aqui, ó, é justamente o que? Eu tenho 4 triângulozinhos aqui, ó, AMB, AMD, CMD e CMB de bola, tá? Esses 4 triângulos, eles são congruentes, por quê? Pelo caso LLL. Ó, tem 3 lados correspondentes congruentes. Ó. Todos esses 4 triângulos têm um lado de um tracinho, um lado de 2 tracinhos e um lado de 3 tracinhos. Tá? Então, esses 4 triângulos são congruentes, tá ok? Então, o que vai acontecer? Ó, se são congruentes, eu tenho aqui, ó, esse ângulo daqui, deixa eu trocar de cor, tá? Eu tenho esse ângulo aqui, AMD, por exemplo, ele é congruente a AMB, tá? AMB. Da mesma forma, ele também vai ser congruente a BMC, vai ser congruente também a CMD. Eu tenho 4 ângulos congruentes, tá? Que tá me dando 360 graus. Se eu quiser, eu posso olhar só para metade de cima, né? Eu tenho aqui, ó, 2 ângulos congruentes formando 180, né? Formando um ângulo raso, tá? Eu tenho aqui, né, que AMD, deveria ter digitado isso aqui para vocês, né? AMD é congruente, tá? A AMB e os dois juntos dá 180. AMB, ok? E eles juntos formam um ângulo raso, né? Formam 180 graus. Como eles são iguais, eu vou ter 90 para cada lado. Então esse ângulo aqui é reto. Aqui também é reto. Aqui também é reto. Aqui também é reto. Então as diagonais são perpendiculares. E são bissetrizes de ângulos opostos, por quê? Pelo mesmo motivo, ó. Pela congruência dos triângulos, esse ângulo daqui é congruente a esse, que é congruente a esse daqui, ó, que é congruente ao BCM também. Tá? Então, esses 4 ângulos aqui são congruentes. Quer dizer que essa diagonal aqui, ó, tá? Essa diagonal AC está dividindo o ângulo A em 2 outros congruentes e o ângulo C em 2 outros congruentes. Logo, esse segmento AC é bissetriz desses 2 ângulos. Da mesma forma aqui, ó, ABM, ó, esse ângulo aqui, ó, é congruente a ADM, que é congruente a CBM, tá? Que é congruente também a CDM. Então, ó, eu tenho aqui que a diagonal BD, perdão, ela vai ser bissetriz dos ângulos B e D. Tá ok? Então tá justificado aí. Ok? Bom, o que é um quadrado? Um quadrado é um paralelogramo que possui 2 lados consecutivos congruentes. Opa, a gente já viu essa definição, né, em algum momento, né? Ter 2 ângulos consecutivos congruentes é ser o quê? É ser 2 lados consecutivos, perdão, congruentes é ser um losango.
não é isso? Então, por essa definição, né, um quadrado também é um losango. E tem um ângulo reto. Opa, qual é o quadrilátero? O paralelogramo, né? Ok? Que tem um ângulo reto. É o retângulo, né? Então, o quadrado nada mais é do que um paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Então, se um quadrado ele é retângulo e ele é losango, ele goza de todas as propriedades, tá? Dos retângulos e dos losangos. Tá ok? Então, o que acontece? A gente tem aqui que ele vai ter todos os ângulos retos, né? Ele vai ter todos os lados congruentes, tá ok? As diagonais vão ser congruentes, vai acontecer tudo que a gente viu aqui com os outros, com losango e com retângulo, tá certo? A gente vai ter que as diagonais vão ser perpendiculares, elas vão ser bissetrizes de ângulos opostos, tá ok? Então vai acontecer tudo isso, tudo que estiver acontecendo com losango e com retângulo acontece num quadrado, tá ok? Se eu for considerar o conjunto, né, dos quadriláteros, tá? Aí eu pego o conjunto dos paralelogramos, né? Dentro dos paralelogramos, tá ok? Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto, né? Tá horrível aqui. Pronto, aqui é um conjunto universo de todos os quadriláteros. Horrível, né? Tudo bem. Se eu pegar aqui os paralelogramas, colocar aqui dentro desse universo aqui, ó. Pronto, aqui eu tenho os paralelogramas, tá ok? Daqueles paralelogramas, alguns são retângulos, outros são losangos, ok? Esses aqui são paralelogramas que possuem um ângulo reto. Esses aqui são os paralelogramas que têm dois lados consecutivos congruentes, tá? Esse conjuntinho daqui cadê? Esse conjuntinho daqui, tá? Que é justamente a intersecção entre os retângulos e losangos, são os quadrados, ok? Então ele goza de todas as propriedades, tá? Do retângulo e do losango, ok? Bom, uma definiçãozinha aqui, tá? Outro quadrilátero, tá? Notável, tá ok? Que já não é mais um caso particular de paralelogramo, tá? É o trapézio, que é o quadrilátero convexo que possui dois lados paralelos. Eu tenho aqui, ó, que AD é paralelo a BC, né? Nessa figurinha, tá? Isso é um trapézio, tá ok? É comum, né? Alguém pode perguntar assim: ah, então um quadrado vai ser um trapézio? Como assim? Ah, o quadrado tem dois lados paralelos. Alguém pode pensar nisso, né? Então gera até alguma discussão, né? O fato de considerar os paralelogramos também como trapézios. Na verdade, eu prefiro dizer o seguinte: um trapézio é um quadrilátero convexo que possui exatamente dois lados paralelos, tá ok? Bom, como é que a gente pode classificar um trapézio? Né? Ele pode ser escaleno, tá ok? Ele pode ser escaleno. Quando é que ele é escaleno? Quando ele tem, ó, os lados não paralelos com medidas diferentes, tá ok? Ele pode ser isósceles, tá certo? Ele tem os lados paralelos, não paralelos, perdão, congruentes, tá? E ele pode ser retângulo, né? Ele vai ter um lado que não é paralelo, né? Vai ser perpendicular aos outros dois. Esses dois lados paralelos, tá? Faltou dizer isso, tá, gente? Esses dois lados no trapézio que são paralelos a gente chama de bases de um trapézio, tá ok? Então, vamos lá, né? Um teoremazinho que a gente vai mostrar agora, tá? Diz o seguinte: diz que em um triângulo, tá? O segmento que une os pontos médios de dois lados é tal que, primeiro, ele é paralelo ao terceiro lado e sua medida é igual à média, né? Cadê? Opa, cadê? Ele é paralelo. Bom, me perdi aqui. Tem um triângulo, não é isso? Ligar os pontos médios. Ele é paralelo ao terceiro lado e sua medida é igual à
metade da medida, tá, gente? Tá, perdão. Aqui, ó. Cadê minha canetinha? Aqui, ó. Cadê? Aqui tá metade. Deixa eu alterar aqui no... Vamos lá, deixa eu voltar pra cá, né? Eu não vou... Bom, é igual a metade da medida do terceiro lado, ok? Corrigir ao vivo, né? Ok. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai provar isso daqui, né? Eu tenho um triângulo ABC, tá ok? Tenho um triângulo ABC, tá? E M e N são pontos médios, tá ok? Então o que eu sei é que essa medida daqui, a N, é congruente a NC. Eu sei que a M é congruente a MB, tá ok? Bom, eu sei disso, tá? O que eu vou fazer? Qual artifício que eu vou utilizar para poder mostrar que MN é metade de BC e que é paralela a BC? Como é que a gente vai mostrar isso daí, né? Bom, o que acontece? Eu vou traçar, partindo aqui de C, ó, uma paralela ao lado AB. Tá? Essa reta R aqui, ó, que eu estou traçando partindo de C, ela é paralela ao lado AB, tá certo? Bom, se ela é paralela ao lado AB, ó, esse ângulo A vai ter a mesma medida que esse ângulo aqui, ó, NCD. Por quê? Porque esses ângulos são alternos internos, ó. Se eu observar, eu tenho aqui, ó, tá aqui a reta suporte do lado AB e tá aqui minha reta R, tá? Elas são paralelas. Esses dois ângulos aqui, ó, MAN e NCD são alternos internos. Então já foi provado anteriormente, né, que se eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, a transversal nesse caso é o lado AC, tá? Ângulos alternos internos são congruentes, não é isso? Bom, o ângulo ANM e DNC, tá ok? Sim, como foi que eu obtive esse D, né? Eu prolonguei, tá, esse segmento aqui que une os pontos médios, tá? Então, esses ângulos aqui, ó, são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Então, o que acontece? Ó? Se eu observar esses dois triângulos aqui, ó, vou chamar aqui de triângulo 1, tá? E triângulo 2, esses dois triângulos, eles são congruentes. Congruentes por qual caso de congruência? Né? Pelo caso ALA. Ângulo, lado e ângulo, tá? Ó, ambos têm um ângulo de um tracinho, tem um lado de um tracinho e tem um ângulo de dois tracinhos. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, ok? Então eles são congruentes. Se eles são congruentes, o que acontece? Eu tenho que esse segmento MN, ele também vai ter que ser congruente a ND. Esses dois triângulos aí são congruentes, ok? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Cadê? E também aqui, ó, CD vai ter que ter dois tracinhos também, tá certo? Ok? CD vai ter dois tracinhos também. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho que CD, tá certo? CD, ele é igual a... Cadê? A N, tá certo? Por hipótese... Cadê? Não. CD igual a AM é a conclusão que eu quero chegar, não é isso? CD igual a AM, tá aqui. CD igual a AM, tá certo? Como M, cadê? Como M é ponto médio aqui, então BM também tem a mesma medida que CD, tá ok? Ok? Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho paralelismo aqui de CD com a reta, né, que suporte aqui do lado AB, tá? Eu tenho lados opostos paralelos, tá, por construção, e congruentes, tá ok? E congruentes, tá certo? O que isso vai implicar? Isso vai implicar que BMDC é um paralelogramo, tá certo? Como BMDC é um paralelogramo, BC vai ter que ser congruente a MD, tá certo? Vai ter que ser congruente a MD e já é paralelo, né? Já está mostrado aí que é paralelo. E pela congruência aqui,
tá? Também dos lados, o que é que acontece? Ó, BC é MD, só que MD, ó, tá dividido aqui ao meio pelo ponto N. Então quer dizer que esse MN tem a medida, metade da medida do lado MD, consequentemente metade da medida de BC também. Então MN vai ser BC sobre 2, tá? E também vai ser paralelo a BC. Tá ok? Já que eu formei um paralelogramo aqui, tá bom? Tem um outro teoremazinho que vai ficar como exercício para vocês, tá? Dois teoremazinhos que dizem o seguinte, eu vou enunciar, tá certo? E fica como um exercício para vocês se prepararem aí para a próxima prova, fazer a demonstração deles, tá ok? Bom, o que a gente tem? Um teorema diz o seguinte, eu tenho um trapézio, tá aqui o trapézio ABCD, e eu tenho MN, que são pontos médios, tá certo? Que são pontos médios dos lados não paralelos, tá ok? O que a gente tem? A gente tem que MN vai ser paralelo, tá? As duas bases, tá ok? E que MN vai ser a semissoma das medidas das bases. O que é a semissoma? É a média aritmética das medidas das bases, tá? Ou seja, eu tenho que MN, a medida de MN, vai ser... Não vou colocar assim não, né? Deixa eu apagar isso aqui. Bom, o que eu tenho aqui? O que a gente vai ter aqui, tá certo? É que... vamos lá. Bom, o que a gente vai ter aqui, tá certo? É que... Bom, nossa, meu PowerPoint hoje não está colaborando comigo, né? Vamos voltar para lá. Eu vou ter que MN é AD mais BC dividido por 2. Tá ok? Além de MN ser paralelo a essas bases, tá? E se eu traçar as diagonais BD e AC, tá ok? O que é que eu vou ter? Esses pontos, ó, P e Q, que são determinados pelas diagonais, tá? Com o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos, tá? A medida desse segmento PQ vai ser a semidiferença das medidas das bases. Como assim? PQ vai ser a medida de BC menos a medida de AD dividido por 2. Tá? Esse teorema está enunciado lá no PDF que se encontra no ambiente virtual do curso, tá ok? E a demonstração dele fica como um exercíciozinho para vocês, tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Boa prova que tá chegando aí, né? E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.